bem? Bem, agora vamos para o quarto capítulo, então. Então deixa eu servir antes. Servir a cerveja antes. Se existe um cara, se você escrever já era. O capítulo termina quando a cerveja termina. Tá perto do fim, então. A cerveja está perto do fim. Não, do copo. Conseguiste, então, entender a necessidade do despreendimento? Claro, e assim. Que ele é uma proteção para a própria mente? Para a própria sanidade da pessoa? Para a própria sanidade da pessoa. Se a pessoa for pensar em tudo, o que ela tem que pensar o dia inteiro, ela enlouquece. Se ela se ligar em tudo, tá fudido. Branquei o cabelo já. Tem quantos anos? 52. 52? Tem mais cabelo branco do que eu, tenho 58. Eu sempre tive uma aceleração neurológica. Para tu ter uma ideia, por não gostar de português, eu só tirava a nota necessária para passar. Foi a única que eu botei um teto. As outras, eu quase sempre atingi 10. É? Matemática, 2 anos a fio, nota 10. Sem falha, sem erro. Entendeu? Sempre notas altas, mas teve 2 anos assim que eu brinquei de tirar tudo 10. É? Quis tirar 10, tirei 10. Maluco, Isso, beleza. Tira 10 horas que quer. E português, eu queria uma rixa com português, Ah, porque eu tive um conflito na infância com uma professora de português, porque eu tinha uma dificuldade que era dislexia, ela não entendia. Então ela me diminuía. Então eu digo, já que tu me diminuiu, eu vou tirar sempre a nota no limite para te incomodar. Eu nunca vou tirar mais do que isso. E eu desenvolvi esse mecanismo por causa da... então, vai ver que ela era uma alienígena e ela estava manipulando a tua mente. Eu não gostei. Tu acha? Tu acha que a tua professora era uma alienígena que manipulou a tua mente para fazer tu ficar com mais vontade de tirar 10, é isso? Não, isso Não? era natural. Não, isso era natural. Eu só queria um limite no português por incompatibilidade para eu não entender a minha dislexia ortográfica, entendeu? E eu não sabia que tinha. Mas qual foi a tua reação? Não pensei em reação nenhuma. Não, Eu até mas foi que gostava, tu fez. achava ela linda, O que foi que maravilhosa, tu era fez? até apaixonado por ela. Mas foi que tu fez? Mas ela não conseguia entender que eu tinha dificuldade porque tinha dislexia ortográfica, que isso aí já se remete a uma questão neurológica ou alienígena que seja, mas que existia e existe até hoje. Nós temos apenas que aprender Isso se deve que talvez... existe um legado para todo guerreiro libertário. Entendeu? São os guerreiros da liberdade total. Já ouviu isso falar? Não. Castaneda, esse era o legado que ele teria que ajudar a criar. Precisando voltar a ler Castaneda, viu? Assim, ele tinha uma missão como Nagual, né? Qual era a missão dele como Nagual? Ajudar os guerreiros através de uma arte de liberdade total de todos os sistemas. Entendeu? Quer dizer, teria que existir na consciência da sociedade uma possibilidade de montar uma arte solidária, se entrelaçando. Entendeu? Então ele veio dar as técnicas da metrificação da percepção. Como que os antigos mestres percebiam a realidade exterior? É isso que ele mostra para nós. Como é que os antigos mestres astecas percebiam que era isso que nós aqui chamamos de mundo. Eles lá tinham a concepção deles sobre o que era o mundo no qual nós estamos inseridos, né? Então eles nos disseram o seguinte, deixaram a seguinte mensagem, né? Que o mundo exterior, que nós chamamos de praxis, ele provém é uma luz que desce da águia. Entendeu como é que é?
E essa luz, ela se desfragmenta em 48 compartimentações diferentes dentro da nossa terceira dimensão. Quer dizer, é como se nós aqui na terceira dimensão não tivéssemos capacidade para perceber os 48 avos de emanação da águia para a nossa percepção. Significa que existe um poder de consciência que emana sobre nós, que emite um pensamento de 48. Só que esse pensamento ele chega aqui desfragmentado em 48 partes. E a nossa capacidade biológica consegue perceber apenas 2 dessas 48 partes. A nossa consciência de a nossa consciência de Homo sapiens. Capacidade de gestar esse raciocínio. A capacidade de memória RAM dessa consciência maior que nos atinge. Claro. Entendeu? Assim, nós somos atingidos por uma consciência de 48 partes. Só que a nossa memória RAM, ela só consegue reter aqui 48 avos dessa consciência maior. O resto passa despercebido por nós. Então a realidade exterior, ela é mais do que aquilo que a gente vê. A gente vê 48 avos dela, mas na verdade ela existe em 48 avos. Existe uma outra formatação de estrutura molecular que foge à nossa percepção não desenvolvida. Existe um mundo maior que nos cerca. Nós estamos dentro dele. Entendeu? Um mundo dentro de outro mundo, correto. Sim. Nós existimos dentro de uma consciência maior. Falei isso hoje pro Conrad. É? Conrad pode escutar esse diálogo aí que... Então o Castaneda ele ensina uma metodologia de tu compreender isso. Começar a relacionar uma coisa com a outra. Entendeu? Aí você pega o Castaneda e estuda o mecanismo da antropologia dele. Ele falou que os mestres pensavam assim, através da metodologia antropológica cultural dele, certo? Ele nos repassou essa mensagem. Olha, os mestres lá pensam que funciona assim, pá, e pá. Entendeu? Então ele nos transmitiu o que os caras sabem. Ele nos transmitiu um conhecimento dos antigos, dos povos antigos. E esse conhecimento dos povos antigos, dos mestres antigos, tá entendendo? São os mestres antigos da liberdade total. Comprometido com a liberdade humana. Esses são os mestres que deixam o mestrado. Deixar as concepções lá nos primórdios para que elas viessem se desenvolvendo. Sim, então assim, o Castaneda diz o seguinte, que existem consciências mais velhas do que a nossa, que já estão pensando aí há 10 mil anos, correto, formando doutrina há mais de 10 mil anos, e os caras estão dizendo isso, é assim que funciona, pá. Tá entendendo? Aí tu pega o Castaneda, aí tu pega um pouco de física quântica, entendeu como é que é? E absorve com o que você já tinha antes do Marx, entendeu? Aí tu consegue montar uma ferramenta de organização da consciência social, planejando a realidade exterior como corroboração de um ato conjunto de consciência coletiva. Cara, é louco. Porque assim, ó, do ponto de vista individual, o guerreiro, quando está pronto, ele tem que fazer uma corroboração. Ele tem que transformar uma teoria em um ato. Ele tem que fazer uma teoria acontecer na prática. Isso é o que se chama corroboração. Certo? Mas quando a gente lida com consciência social, com um partido político, que é consciência conjunta, certo? Você tem que elevar essa consciência conjunta a um ato de corroboração. Entendeu?
Então, assim, toda a teoria política, ela pode ser feita desde que ela respeite a formulação perceptiva da praxis resultante como uma corroboração da intenção do guerreiro, do partido. Entendesse? Então toda proposta política, ela é antes de tudo o quê? Ela é uma proposta de corroboração da realidade exterior. Até que ponto que você corrobora essa realidade exterior? Até que ponto que a sua teoria é válida para mudar a realidade exterior? Entendeu como é que é? É disso que se trata, é a ferramenta para montar essa lógica. Entendeu? Isso aí transmite claramente. Então, eu vejo que em breve esse novo patamar de consciência vai estar brotando naturalmente. E o meu medo, sabe qual é o meu maior medo? Eu vou te fazer uma confissão aqui agora. Eu teria medo hoje se um partido de esquerda assumisse o poder. Teria medo como cidadão. Tá entendendo? Por quê? Porque, em primeiro lugar, o amadorismo desse pessoal. Os caras lêem um livro do Marx, acham que já sabe mais do que um professor que é doutorado no assunto. Tu diz isso a nível de Brasil, né? A nossa consciência nacional ainda está muito fragmentada enquanto consciência. A Dilma se saiu muito bem, está saindo diante dessa pressão toda, viu? Ela não tem aquela competência administrativa, só não tem mais porque ela sofreu um bloqueio merda, não. Eu tenho uma leitura muito. Olha, a Dilma tem uma leitura muito grande. Ela tem uma formação de uma literatura muito grande. E ela vivenciou também esse momento. Ela não tinha vários inteligentes, com certeza, mas. Chegou um estágio, acho que até é coisa de mulher mesmo. O Brasil precisava de ter uma mulher presidente para acontecer o que está acontecendo. Porque só nessa gestão dela é que tu veja bem, a mulher também tem a sua inteligência especial e a contribuição dentro do contexto nacional. Eu não sei, eu sou muito antiquado. É a primeira vez que se cai as máscaras, cai todas as cortinas. Não, eu sou muito termina a hipocrisia. Eu sou muito antiquado. E a juventude está percebendo isso e está se agarrando nos conceitos marxistas. Não, sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Eu vou te dizer o que eu acho. Né? Vou te dizer o que eu acho. É verdade, né? Mas existe um outro. Eu acho assim, ó, o rei que se deixa derrubar é incompetente. O rei não pode ser derrubado em hipótese nenhuma. Ou você é rei ou você não é rei. Não existe esse negócio de você ser rei, mas tem um tirano no seu trono. Não, mas então é um incompetente. Não, mas se você assume, se você assume um reino minado nas suas entranhas, nos mais diversos tipos de órgãos, como é o caso da ABIN, como é o caso dos juízes, né, dos promotores, das organizações como a maçonaria, Rotary, banco, as instituições financeiras, bolsa de valores, etc., o grande empresariado de detentores dos meios de produção, e ela entra dentro de um contexto e acha até que foram longe. Veja bem, quase emplacaram 4 mandatos. Acho até que foram longe. Então foi habilidade, não foi amadorismo, não vejo por essa ótica. Não foi? Acho que foi assim com grandes falhas. Mas a falha, eles precisavam dar o espelho para os índios ficarem perdidos enquanto eles faziam o serviço. Eles trabalhavam coisas dos primórdios, não é do primórdio, mas de reclamos nacionais de países extensos, né? O Brasil não é pensado como grande. Eu vou dizer uma coisa, pequeno. Nós somos abençoados com essa crise, tá vendo? Claro! Sabe por quê? Ela é maravilhosa. Não, sabe por quê? Porque assim, se tu analisar a praxis, tinha 2 coisas muito perigosas ali. A sorte é que essas 2 coisas perigosas que estavam ali dentro eram inimigas uma da outra. Porque se elas se juntassem, nós ia virar um bando de alienado mental. Tá entendendo como é que é?
Qual é as duas forças que... Então agora eu vou te confessar uma ideia séria. Qual é as duas forças que eu tinha medo que se juntasse ali? Qual? Você confessou o teu medo se a esquerda pura assumisse, né? É. Então eu vou te confessar uma coisa muito particular minha, no mesmo termo teu. Eu penso que isso tudo é um cenário para tomar as medidas protecionistas dos custos públicos com interesses internacionais, favorecendo interesses internacionais, controlando o sistema de pagamento previdenciário, criando um regramento, porque você sabe que 10 anos funcionário público não vai ter aumento. Ele está lá. Tá, mas de onde é que veio essa teoria aí? De fazer um recontrole financeiro do Estado, um arranjo, o mercado financeiro e os interesses internacionais e o status quo. Está falando dos OVNIs? Não, né? Talvez quem esteja coordenando o mercado internacional. Tu acha que eles não teriam capacidade suficiente para planejar isso sozinhos? Teria que ter uma raça alienígena 1 milhão de anos mais avançada para planejar isso? Olha, esse contexto de análise até cabe no meu imaginário, mas eu prefiro ser mais a parte para fazer analogia desse contexto. Então, existem fatores externos de força que impedem esse progressismo, porque não podemos negar que houve um progressismo no Brasil. O PhD, o Fernando Henrique e o Collor não estimularam os grandes bancos universitários de crescimento cultural no Brasil como o analfabeto do Lula. Vamos usar o termo analfabeto, porque não é analfabeto. Um homem tirou uma faculdade de contatos e conversas e papos de conhecimentos atômicos. Nada a negociar, né? Não tão só isso. Nasceu lá no sindicalismo. Não, mas não tão só isso. Ele foi pro bojo dos intelectuais, dos artistas, dos poetas, dos escritores que se reuniam e fundamentavam ideias na qual ele refletia. Então a carga de informação que esse homem teve no transcorrer do percurso, sim, não, isso que o honoris causa dele, ele é merecedor do honoris causa. Eu acho porque que veja bem, ele conseguiu chegar no ápice. Ele ultrapassou o Fernando Henrique. Porque o Fernando Henrique não tirou milhões da miséria. Não, inclusive como pessoa, assim, a mudança que teve o Lula exigiu dele... Ele saiu do homem das cavernas para o homem intelectualizado, ele foi a demonstração clara do desenvolvimento. Exigiu dele um desenvolvimento pessoal muito... que ele não consegue mais separar hoje em dia, o ser humano dele com o cargo dele, com a imagem dele. Ele fundiu uma coisa com a outra. O sapo barbudo virou o Luiz Inácio Lula da Silva ao contrário. Entendeu? Porque ele não era Luiz Inácio Lula da Silva, ele era o sapo barbudo só. Ele primeiro, ele era Homo sapiens e acabou virando Homo sapo. O Homo sapo lá. O Homo sapo, como é que é o termo? Homo sapiens, não? Homo sapiens. Homo sapiens. Somos nós. Grego, sapiens, né? Grego. Não, latim. Latim. Cortado de nós até o latim, né? Ele... Foi isso que aconteceu com o Lula. Por isso que ele é um diferencial até planetário. Ele e Mandela, para ser mais ou menos parecido, mas Mandela, coitado, aquilo ali foi apenas para fazer uma moldura de um quadro psicológico para a África, porque eles continuam até hoje sendo um território explorado, como estão planejando fazer com o Brasil, porque o Brasil é a última fronteira de recursos intocáveis do planeta. Eu vejo aí sim um grande interesse no aquífero, nas nossas biodiversidades, nossa potência energética e o nosso espaço para plantio e colheita. Entre outras capacidades de nutrir a humanidade. Por isso um jogo pesado para tirar a Dilma, porque a Dilma estava avançando demais. Porque a Dilma resolveu demoralizar com um erro, ela devia fazer que nem o Lula. E daí foi avançado mais. Entendeu? O Lula chegou a dar furnas para o Aécio para poder governar mais. Eu entendo que houve um jogo de consciência. A sociedade parece que acordou agora, existe corrupção, nós podemos ir para a rua, nós podemos mudar, né? Assim, criou-se uma consciência coletiva nesse aspecto. Entendeu?
Isso E nós aí... sabemos que não, que não se muda tão já. Se muda um pouco. O comunista Não, não o vê grande como pronto problema, o processo. o grande problema é quando você... Não exercitou-se uma esquerda sem medo. Não, você tem um partido que está no poder e que é de esquerda, certo? Tem uma classe média melhorando, tendo mais acesso à demanda, né? De repente, essa classe média incorpora nos seus hábitos de lazer não mais somente à noite, entendeu? Curtir a noite se tornou uma adrenalina que não preenche a totalidade do ser, tá entendendo? Essa pessoa, de repente, ela começa a sentir uma adrenalina também quando ela vai para um protesto. Há uma necessidade. Um modismo, virou um modismo burguês. Agora, então, você para ser um bom burguês, tem que fazer alguma coisa agora. Você agora tem que aprender a protestar. Tem que aprender a protestar também. Não pode ficar só na teoria, lendo as revistas top.